A cada ano que passa, a Terra parece subir o tom. E ainda assim, fingimos que não ouvimos. Talvez seja porque estamos ocupados demais, distraídos demais, anestesiados demais. Mas o planeta não espera que a gente esteja pronto. Ele simplesmente responde. E às vezes, essa resposta vem como um choque. Imagine por um instante que você acorda numa manhã comum, mas descobre que a noite anterior quebrou o recorde de calor da história da sua cidade. Não é um dia quente. É um calor que machuca, que deixa o ar parado, que transforma a respiração em esforço. A ciência chama de onda de calor extrema. A Terra chama de aviso. Agora, imagine caminhar até uma ponte que você conheceu a vida inteira e perceber que o rio que corria embaixo dela está tão baixo que dá para ver o fundo. O mesmo rio que movia barcos, alimentava plantações, trazia histórias, agora vira um espelho rachado do que já foi. Outro aviso. Ou ainda, pensar naquele zumbido discreto dos insetos que acompanhava sua infância. Aquele som constante das cigarras, das abelhas, do movimento da vida. Hoje o silêncio é tão absoluto que chega a ser desconfortável. Não percebemos quando começou, mas agora a ausência é gritante. Mais um aviso. E talvez o mais assustador esteja acontecendo diante dos seus olhos sem que você note. Desastres que antes eram raros, agora acontecem ao mesmo tempo, em lugares diferentes, como se o planeta estivesse perdendo o equilíbrio. Um lugar pega fogo enquanto o outro é engolido por enchentes. Um furacão cruza um oceano enquanto o outro sistema já cresce do outro lado do mundo. Você assiste, tenta entender, mas lá no fundo uma parte de você sente. Isso não é normal. E se eu te dissesse que até sua comida está tentando te contar uma história? Frutas menores, colheitas imprevisíveis, plantações que se recusam a crescer como antes. O problema não está só no campo, está na temperatura, na água, no solo, no próprio sistema que mantém a vida. A natureza sempre teve um jeito próprio de falar, e ela nunca usou palavras. Ela fala com ciclos, sinais, ritmos. Só que agora, tudo isso está mudando rápido demais. E não é mais sutil, não é mais discreto, é um grito. Um grito que atravessa florestas, oceanos, cidades, rios, desertos. Um grito que ecoa em números, em extremos, em silêncios. Um grito que você pode ignorar, mas não pode dizer que não ouviu. E se você está aqui, ouvindo esta narrativa, significa que uma parte de você já sabe. Uma parte de você sente que algo está diferente, e que talvez seja a hora de finalmente encarar a pergunta que ninguém quer fazer. Por quanto tempo conseguiremos ignorar o óbvio? Então respire fundo, porque o que vem agora não é ficção, não é exagero e não é previsão distante. São os 5 sinais mais claros, diretos e inevitáveis de que a Terra está avisando. E nós simplesmente não estávamos prestando atenção. Se prepare. Isso talvez te mude. E, se mudar, não esqueça de se inscrever porque compreender o planeta é o primeiro passo para não repetir os mesmos erros. Vamos começar. O calor sempre fez parte da história humana. Mas o que começou a acontecer nas últimas décadas não é só calor. É outra coisa. Algo que não deveria existir. Um tipo de febre planetária que cresce sem pedir licença e sinistramente nos acostuma a achá-la normal. As ondas de calor extremas explodiram como se alguém tivesse virado um botão escondido. De repente, cidades inteiras passaram a operar acima do limite seguro para o corpo humano. Lugares onde antes se falava em calorzinho de verão, agora registram marcas capazes de matar em poucas horas. E, como sempre, o perigo chega silencioso, sem vento, sem aviso, apenas subindo, subindo, subindo. O chamado calor comum virou um calor perigoso. Uma ameaça invisível. O tipo de inimigo que não grita, não corre atrás de ninguém, mas simplesmente te impede de respirar, suga sua energia, desestabiliza seu organismo. E quando a umidade entra em cena, aí a coisa desanda de vez. O corpo não consegue mais se resfriar. Você derrete por dentro. Enquanto isso, do lado de fora, é como se o mundo estivesse se tornando mole. Literalmente. Asfalto ondulando como chocolate esquecido no carro. Sinalização pública entortando.
Trilhos de trem se expandindo e criando dobras que lembram serpentes metálicas. Cidades inteiras evaporando sua própria rotina. Escolas fechando, comércio reduzindo o horário, hospitais sobrecarregados por exaustão térmica. E bem no centro desse caos silencioso, vidas interrompidas. Idosos, trabalhadores ao ar livre, pessoas sem acesso à refrigeração. Toda uma parcela da população que nunca teve escolha. O calor extremo não mata todo mundo. Ele escolhe seus alvos com precisão cruel. Ano após ano, recordes vêm sendo quebrados com a leveza de quem estoura bolhas de plástico. Cada nova marca supera a anterior como se fosse brincadeira. Só que não é. Existe um padrão aí. E por muito tempo, ninguém quis enxergar. Porque admitir o padrão é admitir a causa. E admitir a causa é admitir a responsabilidade. O planeta está avisando. Avisando com números, com termômetros, com mapas vermelhos que parecem febre alta. E ainda assim, muita gente continua repetindo aquilo que ouvimos a vida inteira. É só um verão forte. Não, não é. É a Terra tentando falar. E se a gente continuar tratando como exagero, bom, ela vai continuar gritando através do calor. E gritos assim, quando ficam altos demais, raramente terminam bem. A morte de um rio não acontece com estrondo. Não há explosão, não há sirenes, não há manchetes dramáticas no instante em que ele começa a desaparecer. Um rio morre em silêncio, centímetro por centímetro, como se estivesse perdendo a própria memória. E o mais assustador é perceber que muitos dos maiores rios do planeta já começaram esse processo. Os gigantes aquáticos estão recuando. Trechos que antes engoliam barcos hoje mal passam da altura do tornozelo. O que era profundo virou raso. O que era corrente virou poeira. Em vários lugares, o leito exposto parece uma cicatriz aberta na superfície da terra. Uma ferida que pouca gente está disposta a encarar de frente. A perda de um rio carrega um impacto emocional difícil de explicar. É como se um velho amigo, daqueles que sempre estiveram ali, sempre, começasse a definhar diante dos nossos olhos. Rios são testemunhas de histórias humanas inteiras. Cidades nasceram às suas margens, culturas foram moldadas por eles, vidas dependeram deles mais do que dependem do próprio ar. Quando um rio morre, uma parte da nossa identidade morre junto. E não é só memória que se perde. A queda de um rio aciona um efeito dominó implacável. Primeiro, vêm as populações ribeirinhas, que de repente se veem sem água potável, sem navegação, sem subsistência. Em seguida, a energia, hidrelétricas parando porque o volume não dá mais conta. Logo depois, as colheitas, plantas murchando, solos secando, safras inteiras sendo engolidas pela estiagem. E no fim da linha, os ecossistemas. Peixes desaparecendo, aves migrando, árvores morrendo sem a umidade que sustentava tudo. É tudo conectado. A morte de um rio é a morte de um sistema. E a morte de um sistema é o início de uma crise que engole outras crises. O planeta está avisando, mais uma vez. Não com alarmes, mas com água que some. Com margens que recuam ano após ano. Com níveis que batem mínimas históricas ao mesmo tempo em que a população ainda insiste em falar foi só um período seco. O silêncio que acompanha a morte de um rio é talvez o som mais urgente da nossa era. Porque, quando a água para de correr, o mundo inteiro começa a parar junto. Os insetos sempre foram invisíveis para a maior parte das pessoas. Estão por toda parte, mas quase ninguém olha para eles de verdade. A ironia brutal é que, agora que estão desaparecendo, o mundo só percebe quando já é tarde demais. O zumbido que sempre preencheu os campos, as noites quentes, as manhãs de primavera, está ficando raro. E esse silêncio novo não é natural. É um aviso. Essas pequenas criaturas sustentam o planeta sem pedir crédito. São elas que polinizam as flores que viram frutas, que viram comida, que viram energia para bilhões de pessoas. São elas que reciclam matéria orgânica, que mantêm o solo vivo, que alimentam aves, anfíbios, mamíferos. A base da vida é pequena, minúscula, e sempre foi sustentada por seres que cabem na ponta de um dedo. Quando esses insetos somem, a natureza começa a desmontar peça por peça, como um relógio que perde componentes essenciais. Primeiro, as flores diminuem.
Depois, as frutas ficam mais escassas. Os animais que dependiam desses insetos começam a desaparecer também. Florestas inteiras ficam mais silenciosas, mais fracas, menos diversas. É um efeito cascata tão silencioso quanto devastador. E o mais inquietante é que esse desaparecimento não tem uma única causa. É a soma de tudo: calor extremo, pesticidas, desmatamento, poluição, perda de habitat. Cada fator tira um pouco da força desses pequenos guardiões. E cada perda empurra a natureza um passo mais perto do colapso. O planeta está avisando, mas desta vez não com tempestades ou secas históricas. O aviso vem na forma de silêncio. Um silêncio estranho, incômodo, que faz falta mesmo para quem nunca deu importância ao zumbido de uma abelha ou ao brilho de um vagalume. Quando até os insetos, os operários invisíveis da Terra, começam a desaparecer, não é só um recado, é um alarme. Porque, sem eles, tudo o que conhecemos como vida organizada começa a se desfazer. E o silêncio que sobra é o som mais assustador que o planeta já produziu. De repente, não é mais apenas um incêndio isolado, ou uma enchente isolada, ou um furacão isolado. É tudo acontecendo junto, como se o planeta tivesse perdido a capacidade de lidar com tanto estresse ao mesmo tempo. O fenômeno ganhou um nome frio na ciência, mas o que realmente importa é a sensação que ele provoca. A de que a Terra entrou em sobrecarga. É como assistir a um quebra-cabeça sombrio se formar diante dos nossos olhos. De um lado, uma floresta arde com uma fúria que antes só aparecia uma vez por geração. Do outro, cidades inteiras são engolidas por enchentes que não estavam previstas nem nos cenários mais extremos. E, enquanto isso, a milhares de quilômetros, um furacão ganha força de forma abrupta, como se tivesse sido acelerado por um motor invisível. Essa simultaneidade não é coincidência, é padrão, e o padrão é assustador. O planeta está aquecendo, e isso desestabiliza tudo. A atmosfera, os oceanos, o ciclo da água, o comportamento do vento. É como se cada sistema estivesse puxando o outro para o limite. Um calor extremo prolongado deixa florestas inflamáveis. Um oceano mais quente cria tempestades mais violentas. Um solo ressecado perde a capacidade de absorver chuva, transformando qualquer tempestade comum em enchente. E quando esses fenômenos acontecem ao mesmo tempo, em diferentes continentes, a sensação é de colapso global simultâneo. É como se o planeta piscasse luzes vermelhas de emergência de todos os lados, ao mesmo tempo, pedindo atenção. A parte mais perturbadora é que esses eventos começam a se conectar. Incêndios liberam fumaça suficiente para alterar padrões de vento. Enchentes interrompem cadeias de suprimento que, por sua vez, aumentam a vulnerabilidade de outras regiões. Furacões alimentados por águas superquentes empurram mais vapor para a atmosfera, intensificando chuvas em países distantes. O mundo virou um tabuleiro de dominós climáticos, e cada peça está caindo mais rápido do que a anterior. Essa era dos desastres sobrepostos é o planeta, mostrando que o equilíbrio foi rompido. Antes, ele conseguia administrar as tensões naturais. Agora, tudo acontece ao mesmo tempo, e com uma força que desafia qualquer expectativa. E o mais inquietante é perceber que, mesmo que cada evento aconteça em um canto diferente do mundo, todos compartilham a mesma origem. A sobrecarga de um planeta que avisou de novo e agora grita por socorro através de eventos extremos multiplicados. A simultaneidade não é só um sintoma, é o sinal de que o relógio climático não está apenas acelerado, ele está descontrolado. Quando você coloca uma fruta no carrinho do supermercado, dificilmente imagina a história dramática por trás dela. Mas hoje, cada maçã menor, cada feijão mais caro, cada tomate com sabor apagado é um recado silencioso do planeta, um aviso que chega pela cozinha, talvez o lugar mais íntimo da nossa rotina. A produtividade agrícola está despencando em várias partes do mundo, e isso não é algo distante. Já está afetando o que comemos, o quanto pagamos e até o valor nutricional do que consumimos. Plantas estressadas não crescem como deveriam, e quando crescem, entregam menos. Menos sabor, menos tamanho, menos nutrientes. O calor extremo, as secas prolongadas e a irregularidade das chuvas
transformaram a agricultura em um jogo de sorte. E quando o clima vira loteria, o alimento vira instável. Safras inteiras que antes eram previsíveis, agora variam ano a ano. Produtores não sabem se a chuva virá a tempo, não sabem se o sol será suficiente ou excessivo. Não sabem se uma onda de calor repentina vai queimar brotos recém-nascidos, destruindo meses de trabalho em poucas horas. Frutas menores são apenas o sintoma mais visível. Muito mais grave é o que os agricultores têm relatado. Colheitas que chegam semanas atrasadas, plantas que não florescem no ritmo ideal, sementes que germinam menos, solos exaustos porque as chuvas ficaram fortes demais ou fracas demais. A agricultura sempre foi uma dança entre solo, sol e chuva, mas o ritmo dessa dança ficou caótico, e cada safra perdida ecoa como um alerta. A comida está tentando nos contar algo. O impacto emocional também é real. Famílias que vivem da terra há gerações testemunham os mesmos campos que sustentaram seus avós se tornarem imprevisíveis. Agricultores falam com a voz embargada sobre colheitas frustradas. Não é só economia, é identidade, é herança, é sobrevivência. E quando a comida muda, tudo muda. O preço sobe, o acesso diminui. A fome se espalha onde antes havia abundância. A desigualdade cresce porque um planeta instável cria alimentos instáveis, e alimentos instáveis criam sociedades instáveis. Não precisa ser especialista para perceber que essa cadeia é perigosa. Ela afeta todos, até quem acha que vive longe dos problemas ambientais. A verdade é simples e incômoda. A comida virou mensageira. E está avisando que o planeta não está conseguindo manter o que sempre manteve com naturalidade. Cada vez que uma plantação falha, é como se a Terra estivesse dizendo que o equilíbrio climático, aquele que sustentou nossa civilização, está se desfazendo diante de nós. E no fim das contas, a pergunta que fica não é se a agricultura vai se adaptar. A pergunta é se nós vamos ouvir o aviso vindo do lugar mais inesperado de todos, da nossa própria mesa. A verdade é que tudo o que vimos até aqui não são coincidências isoladas, não são fenômenos naturais incomuns, não são exageros, são sinais. Sinais que sempre estiveram diante de nós, mas que só agora começamos a enxergar com nitidez. Talvez porque, pela primeira vez, eles ficaram impossíveis de ignorar. A Terra nunca precisou falar nossa língua para se comunicar. Ela sempre usou o clima, a água, o vento, os ciclos, a vida em movimento. E durante muito tempo, essa comunicação foi suave, quase poética. Um balanço harmonioso, tão constante que muitos de nós achamos que seria eterno. Mas algo mudou. Hoje o planeta fala de outro jeito. Fala através de rios que secam, florestas que queimam, colheitas que falham, temperaturas que quebram recordes como se fossem meros números em uma estatística interminável. E o tom dessa voz já não é sutil. Já não é um aviso tímido. É um grito. E esse grito diz que não há tempo para esperar que alguém faça por nós. Diz que não existe amanhã ideal para começar a se importar. Diz que, gostemos ou não, estamos todos conectados ao mesmo sistema vivo, o mesmo que agora pede ajuda com a urgência de quem não pode mais esperar. O ponto é simples. Se você chegou até aqui, você ouviu o aviso. E, se ouviu, você já faz parte da mudança. A transformação não começa com governos, nem com grandes instituições, nem com discursos longos e vazios. Começa com pessoas que enxergam, pessoas que compreendem, pessoas que entendem que ignorar o óbvio nunca trouxe nada de bom. A partir deste momento, você carrega algo que não pode ser desvisto. E isso é poderoso. A Terra está avisando, está chamando, está pedindo para ser ouvida. E ao reconhecer isso, você já deu o primeiro passo, talvez o mais importante de todos. Porque o verdadeiro ponto de virada nunca acontece em silêncio, mas na consciência desperta de quem decide não virar o rosto. E agora, a pergunta não é o que o planeta vai fazer. A pergunta é: o que nós vamos fazer sabendo que ele já gritou?